Olá, boa tarde! Está começando o Século XXI Esporte desta quarta-feira, 29 de junho de 2016. Hoje, quarta-feira de rodada de Campeonato Brasileiro. Repercussão de Série B. A zebra andou passeando lá pelo Rio de Janeiro e, claro, vamos repercutir muito os gols que agitaram a rodada da segunda divisão do futebol nacional. Claro que conto com os meus amigos aqui, Decimar Leite, Gabriel Castro. Vamos falar também sobre convocação. Seleção olímpica está convocada pelo técnico Rogério Micali. E nós vamos dissecar, vamos debater o que foi bom, o que não foi, qual jogador você concorda, qual jogador você discorda, né, da lista de convocados do técnico Rogério Micali. Vale lembrar, não vai ser o Tite. O Tite cuida da seleção principal, cuida de eliminatória. Rogério Micali vai cuidar dos Jogos Olímpicos. E você participa da nossa enquete através do nosso telefone 3871-9620. Preste atenção nos duelos de hoje para você palpitar, hein? Flamengo e Internacional, Grêmio e Santos, São Paulo e Fluminense, grandes jogos, sem contar aí no Atletiba, jogo que movimenta o Couto Pereira hoje. Atletiba, grande duelo clássico do futebol paranaense. 19-3871-9620. Você já sabe, todos os dias eu tenho falado com você. A Século XXI precisa da sua ajuda. Neste número você também pode se tornar sócio. Faça sua contribuição espontânea, não importa o valor. Eu aguardo, hein? Eu quero a sua participação no programa de hoje, o seu palpite. 19-3871-9620. esporte@rs21.com.br é o nosso e-mail. @sec21esporte é o Twitter e o WhatsApp para você interagir conosco. 19-996755600. 996755600. Gabriel Castro, Decimar Leite, boa tarde, quarta-feira. Campeonato Brasileiro, a gente pode dizer assim, já esquentou, Gabriel, ou ainda não? Boa tarde, Carlão. Boa tarde, Decimar Leite. Boa tarde, você aí de casa. Na minha opinião, ainda não. Acho ainda o nível técnico de muitas partidas questionáveis e acho que não vai engrenar nas próximas semanas, porque 7 equipes brasileiras ficarão desfalcadas aí durante 6 partidas por causa dos Jogos Olímpicos de 2016, agora no Rio de Janeiro. O técnico Rogério Micali convocou e Santos, Internacional, Atlético Mineiro, muitas equipes tiveram seus jogadores convocados. Então, durante 6 rodadas, 7 equipes, praticamente metade das equipes, cedendo atletas à seleção olímpica. Mas, Carlão, a minha abertura vai ser sobre o Maicon, zagueiro do São Paulo, que chegou bastante desacreditado do Porto e rapidamente conquistou a torcida, conquistou o técnico Edgardo Bauza, tanto é que ele é o capitão do São Paulo. Só que ele não era jogador do São Paulo, ele estava emprestado. E para contratar, o São Paulo teria que desembolsar 22 milhões de reais. E o Tricolor fez isso. O São Paulo foi lá na noite de ontem, diretamente em Porto, em Portugal, negociou a contratação do zagueiro, falta ainda assinar, mas está praticamente tudo certo. E o São Paulo vai pagar durante 3 anos esses 22 milhões de reais. Olha a dívida a longo prazo, em 22 milhões em 3 anos, e ainda cedeu 50% do passe do jovem zagueiro Lucão e do jovem lateral esquerdo Inácio. Que o Maicon deu segurança ao sistema defensivo é inegável. Agora, 22 milhões em 3 anos, mais o passe de 2 jovens jogadores, será mesmo que foi um bom negócio? Inclusive nós debatíamos isso hoje no nosso café da manhã e o pessoal na rede social comemorando, né, São Paulinos tirando sarro dos dirigentes do Porto. Eu não tiraria tanto sarro, não. Eu achei um baita negócio para o Porto. Ele se livra de um jogador de 27 anos que já não estava rendendo, pega 2 jogadores bons, para o Lucão. Lucão é bom jogador, tem 20 anos, jogador que dá para você trabalhar. Não sei não, hein, São Paulino? Como disse o Gabriel, Maicon, bom jogador, mas o negócio não foi tão ruim para os portugueses, não. Decimar Leite, boa tarde, tudo tranquilo? Boa tarde a você, Carlos Eduardo, boa tarde também ao Gabriel, aos rapazes e moças que trabalham aqui na Século XXI, a você que é sócio aqui da Associação do Senhor Jesus, o nosso muito obrigado, você no Brasil todo, valeu mesmo, a gente fica muito feliz quando você, além de participar, você interage, você colabora, isso é muito importante para a evangelização, com certeza, né? Daqui a pouco nós vamos falar muito sobre
a convocação do Rogério Micali para as Olimpíadas, né, para os Jogos Olímpicos, perdão, que acontecerão aqui no Brasil. Nós já estamos sabendo desde 2000, e quando que teríamos a Olimpíada aqui? 2007 começou. Isso. 2008. E nós vamos ter Campeonato Brasileiro durante a Olimpíada e sabíamos que tem futebol em Olimpíada, infelizmente. Eu sou o contrário, acho que não deve ter, mas sabíamos que ia ter. O Santos perdeu 3 jogadores. O Santos tem o direito de não jogar. Mas será que o Santos vai exercer esse direito? Não, não vai. Mas ele tem o direito. Quando você tem 3 jogadores convocados pela seleção, você tem o direito de não disputar o Campeonato Brasileiro, pelo menos naquelas rodadas em que os atletas estiverem a serviço da seleção. Não, não vai fazer. Para quê? Para disputar a Olimpíada que, desculpe, não leva nada a lugar nenhum. Futebol e Olimpíada, sabe, não é a mesma coisa. Os Jogos Olímpicos foram feitos para esportes olímpicos, para esportes amadores. O futebol é muito profissional para estar lá. É muito profissionalizado, é muito para estar lá no meio disso. Outra coisa, Bebeto e Romário, com Tafarel, não ganharam a Olimpíada. Ronaldo, Rivaldo, não ganharam a Olimpíada. Quer dizer, grandes jogadores da história do Brasil não ganharam. Você pega o técnico considerado um dos maiores técnicos e tal, perdeu, foi humilhado, que eu estou falando aqui, do Vanderlei Luxemburgo, certo? E perdeu o emprego por causa disso. O próprio ex-técnico Dunga não conseguiu conquistar. O anterior técnico que estava lá também, que era o gaúcho Mano Menezes, foi praticamente, também não conseguiu. Zagallo não conseguiu. Zagallo. E agora, sabe, fazem uma excelente convocação para a Copa América, só que esse time que era para disputar a Copa América, na minha opinião, para fazer uma renovação, vai disputar a Olimpíada. Sei lá, viu? E ainda fica desfalcando. A gente vai falar muito sobre isso. Opa, com certeza, já toda a lista aí, né, anunciada, confirmada pelo técnico Rogério Micali. Vamos de Jogos Olímpicos. A nadadora norte-americana Kate Ledeck, do estilo livre, fez tempo histórico nas seletivas. Está classificada para todas as provas nos Jogos do Rio de Janeiro. Recordista mundial dos 400 metros livre, a nadadora americana Kate Ledeck fez o 3º melhor tempo da história nas seletivas dos Estados Unidos. No que parece ser o primeiro passo para uma campanha histórica nos Jogos do Rio, Ledeck conseguiu a classificação para todas as competições no estilo livre. Eu me sinto muito bem. É maravilhoso ser a primeira a se classificar e carimbar de uma vez meu ingresso para os Jogos. Não poderia ser melhor. Estou muito empolgada com o tempo de Lia também. Acho que vai ser incrível no Rio. Lia Smith, que levou o ouro no Mundial de 2015, foi a grande rival da colega dentro d'água. Nas seletivas, acabou ficando em 2º lugar. Este é o evento mais estressante de todos. É por isso que nadamos tão bem nas Olimpíadas. Depois que você é colocado nessa situação aqui, o resto parece muito mais fácil. O resultado de tanta dificuldade é que a nadadora estará presente em todas as provas, dos 50 aos 800 metros livre. Tá aí Gabriel Castro, Decimar Leite. Aos pouquinhos vamos aquecendo aí as turbinas para os Jogos Olímpicos e os norte-americanos sempre fortes, né? Principalmente na natação. Kate Ledeck, que aos 15 anos de idade, para quem não conhece ou para quem não está se lembrando, foi campeã dos 800 metros nos Jogos Olímpicos de Londres, aos 15 anos, ou seja, hoje ela tem 19. Em 2013, um ano depois de conquistar os Jogos Olímpicos, ganhou 5 medalhas de ouro no Mundial. Em 2015, mais um Mundial, mais 5 medalhas de ouro. Só no ano de 2016, Kate Ledeck já tem 11 recordes, ou seja, chega nos Jogos Olímpicos com um enorme favoritismo. E se ela vai disputar todas as provas... E nada abraçadas que desanimador. largas. E nada abraçadas largas para ser a maior da história. Maior da história. Assim como o colega dela, o Phelps, Michael Phelps, que estará no Brasil fazendo a sua última Olimpíada, o maior de todos os tempos, indiscutível. E que bom termos a grande fera da natação de todos os tempos, Michael Phelps, no Brasil. Sem dúvida alguma vai ser um show e você sabe, o Século 21 Esporte vai fazer aí uma cobertura bacana para você a partir de 5 de agosto, primeiro dia aí de disputa dos Jogos Olímpicos 2016. E agora é hora do quadro Lado B da Bola, só que Lado B da Bola de basquete. Entrevistamos a pivô da seleção brasileira, a Kelly Santos, que nesta primeira parte ela vai falar sobre o período em que o basquete brasileiro feminino foi o mais forte do mundo. Pode colocar.
Fala galera, lá do B da Bola, hoje com a pivô da Seleção Brasileira de Basquete Feminino, Kelly Santos, que já vai para sua 4ª Olimpíadas, já disputou Pan-Americana aqui no Brasil, já disputou Pan-Americana em Santo Domingo, com tanta experiência. Não dá nem para ficar nervoso com os Jogos Olímpicos no país ou tem um nervosismo desde já? Olha, eu estou numa fase de total superação, sem dúvida, né? É o que o basquete feminino precisa, dessa resiliência. A gente está em busca disso e eu vou tentar ajudar a seleção brasileira com toda a experiência que eu puder. Agora, a sua carreira ela começou na década de 90, no Sorocaba, aí você passou por Ponte Preta, De Pascoal, Microcamp. Nessa época, o basquete feminino foi o mais forte de todos os tempos, com Janete, com Hortência, com a Paula? Olha, não era só o mais forte de todos os tempos, mas também era o campeonato mais forte do mundo. O Brasil, na época, contratava as estrangeiras mais caras do mundo. Eu lembro que minha cadeira de base, eu completava o adulto marcando a Rasa Mujanovic. Ela era a melhor pivô do mundo. Então eu posso te dizer que eu fiz parte da geração de ouro do basquete feminino. E depois que você atuou pelo Vasco da Gama, você começou a rodar pelo mundo. Jogou na Lituânia, na Espanha, na Itália, Estados Unidos. Foi uma independência financeira ou foi uma ambição profissional? O que você planejou para a sua carreira? Os dois. Ali em Sydney, né, a gente ganhou medalha olímpica de bronze. Em 2000. Em 2000. E dali eu posso te dizer que isso me lançou para o mundo, né? E eu tinha vontade, o meu primeiro objetivo era poder jogar fora, confrontar diariamente, né, nos campeonatos locais as minhas adversárias e poder trazer essa experiência de estar jogando na Europa, Ásia, Estados Unidos, para dentro de quadra, defendendo a seleção brasileira. Você sabe o que aconteceu com o basquete feminino? Porque nessa época era a liga mais forte do mundo, década de 90, e hoje a gente tem um basquete mais enfraquecido aqui no país, com, por exemplo, a última liga com apenas 6 ligas. Por que teve essa queda? Olha, em 2006, que a gente ficou em 4º lugar, depois dali, eu lembro que na Olimpíada seguinte, em 2008, eram 8 novas jogadoras, 8 novatas numa Olimpíada, num campeonato de altíssimo nível, né? Então eu acho que, de repente, a gente podia ter planejado um pouquinho melhor isso. Um trabalho de gestão mesmo para poder selecionar as atletas e não diminuir o ritmo, mas ao mesmo tempo, não diminuir a qualidade, mas ao mesmo tempo faltava-se espelhos, porque depois de 2000 todas as jogadoras foram para a Europa. Eu lembro que na WNBA teve um ano que tinha 9 jogadoras, na Europa todas as jogadoras que eram da seleção, às vezes elas não estavam nem entre as 12, estavam entre as 20 selecionáveis. Estava jogando pelo menos uma categoria pelo menos a 2ª categoria em um outro país. Tá aí Gabriel Castro, Kelly Santos e até sexta-feira boas histórias e boas análises também sobre o basquete feminino.